A paz do Senhor, meus amados. A palavra do dia hoje está em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16, 17, 18. Essa é a palavra do dia. As obras da carne e os frutos do Espírito. Versículo 16 diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que palavra poderosa! Essa é uma das mensagens que Paulo escreveu e pregou à igreja de Gálatas. E ele começa mostrando o segredo da vitória, o segredo do sucesso. Ele começa dizendo: quer vencer a carne? Quer vencer o mundo? Quer vencer o pecado? Andai em espírito. Andai no Espírito. Ele estava dizendo: coma no Espírito, beba no Espírito, durma no Espírito, acorda no Espírito, levanta no Espírito, toma as decisões do Espírito, faça a obra de Deus no Espírito de Deus. Então ele diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é apetite carnal desordenado. Alguém que não tem um controle ordenado do seu corpo, da sua carne. Então, a concupiscência aqui é um apetite desordenado. É a pessoa que quer tudo demais. Tudo muito. E a Bíblia diz que tudo demais é ruim, estraga, é prejudicial. Devemos ser moderados. Então ele começa dizendo: andai em espírito. Só há uma maneira, só há uma forma de vencermos o pecado e a nós mesmos e esse mundo. Andarmos no Espírito, ligados no Espírito de Deus. Só essa maneira, não tem outra forma de chegarmos a uma plenitude se não andarmos no Espírito. Aí ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Enquanto existirmos nessa terra, adolescentes, jovens, meia-idade, velhos,
80 anos, avançada idade. Enquanto vivermos, vai existir essa luta travada. Enquanto vivermos, vai existir essa luta travada do homem contra a sua carne, do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. A carne quer as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. A carne quer cocaína, cerveja, adultério, prostituição, perdição. A carne quer isso. A carne quer agradar esse mundo e ser agradada, quer sombra e água fresca. Mas o espírito quer as coisas de Deus, quer louvar a Deus, quer glorificar a Deus, quer exaltar o Criador de todas as coisas. O espírito quer estar ligado em Deus. Então, amados, um certo índio aceitou a Jesus e perguntaram para ele: como você se sente? Ele diz: eu sinto uma briga muito grande dentro de mim, parecendo dois cachorros brigando, um branco e um preto. E fizeram a pergunta: qual venceu? Ele diz: o que eu alimentei mais. Então essa guerra dentro de mim, dentro de você, vai existir enquanto vivermos como seres humanos nessa terra. A briga da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. A carne te puxando contra Deus para as coisas desse mundo. O espírito te puxando para Deus contra as coisas desse mundo. Então, amado, qual vai vencer? O que você alimentar mais. Se você satisfazer mais a sua carne, ela vai prevalecer. Se você se render à sua carne, ela vai te dominar. Mas se você alimentar o espírito, a alma, ele vai te dominar. E como alimentar o espírito? Orando, jejuando, se humilhando, lendo e examinando as escrituras, estando na igreja, nas vigílias, o máximo que você puder estar perto das coisas de Deus. É assim que a gente alimenta o espírito. Então, querido, o que acontece é essa guerra contínua, mas que você possa alimentar o espírito e vencer o diabo, o pecado e esse mundo enganoso. E depois Paulo diz no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não estáis debaixo desse sistema mundano aí. Você é guiado pelo Espírito, então você vai vencer, vai triunfar, vai continuar marchando e a sua parada é o céu. Amados, porque os que são guiados pelo Espírito, os que andam em Espírito, só maravilhas ele tem a receber e a vida eterna. Mas os que não estão guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito Santo, estão debaixo das obras da carne. E as obras da carne é só miséria. As obras da carne é só destruição, tristeza, desgraça, só coisas ruins, aqueles que se entregam às obras da carne. Aqueles que se entregam aos costumes, aos desejos abertos da sua carne. A Bíblia diz que as obras da carne são manifestas. Prostituição, obras da carne. Impureza, obras da carne. A Bíblia diz que lascívia, obras da carne. Espírito da sensualidade, obras da carne. Idolatria, obras da carne. Além de ser obras da carne, distancia o homem de Deus. Você não pode viver aos desejos, ao bel prazer dos desejos da sua carne. Porque Romanos capítulo 8, versículo 8, é claro a Bíblia. Diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu estou mostrando para você na Bíblia as obras da carne. Só miséria, só podridão, só destruição.
As obras da carne aqui, ó, versículo 19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, obras da carne, feitiçaria, inimizades, só obras da carne, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, querido, você não pode viver ao bel prazer dos desejos da sua carne. Quanto mais você viver ao bel prazer dos desejos da sua carne, você estará distanciado de Deus. Deus estará rompido com você. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Os que quiserem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Ou seja, os que quiserem agradar a sua carne, viver na sua carne, constitui-se inimigo de Deus. Aceite a Jesus, para que o Espírito Santo passe a reinar a sua vida e você venha dominar os membros da sua carne, os desejos da sua carne. Porque os que vivem na carne não podem agradar a Deus, não verão a Deus, nunca ouvirão a Deus, nunca sentirão Deus. Os que estão na carne é só miséria. Quando você liga o jornal, na Band, no Datena e outros, você só vê desgraça, morte, destruição, perseguição, heresia, dissensão, inimizade. Tudo isso é obra da carne. Mas o fruto do Espírito é paz, caridade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que você receba o fruto do Espírito na sua alma. Que você seja cheio do fruto do Espírito. Tchabala, canturibala. Halama, si canturibas, terimicalabachuia. Bem-aventurados os que são dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Até porque quem vai arrebatar o crente, tomar o crente dessa terra, para fazer ele encontrar com Jesus nos ares, é o Espírito Santo que guia os salvos. Então ele continua dizendo, os que são de Cristo, versículo 24, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo, irmão, a Bíblia diz que nós devemos crucificar a nossa carne, os nossos impulsos, os nossos desejos. Nós devemos crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e por amor à nossa alma, para morarmos para sempre com Deus na eternidade. Então, se você não se entregou para Jesus ainda, você está vivendo 100% na sua carne, e você jamais poderá agradar a Deus na sua carne. Se você já entregou o Senhor Jesus e não está conseguindo vencer sua carne, que o Espírito Santo te fortaleça para você vencer sua carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o versículo 24 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que o Espírito Santo te dá força e graça para você crucificar os desejos carnais, os apetites carnais desordenados. Que o Espírito Santo te encha a ponto de você conseguir vencer as suas paixões, os seus desejos desordenados, que além de te separar de Deus, você não agradar a Deus, eles
causam mortes e destruições. Coisas tristes essas obras provocam em nós. Versículo 25, ele diz: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Aleluia. O crente que anda em espírito, ele é totalmente diferente. Ele não é murmurador, ele não é provocador de inimizades, ele não é mau. O crente que anda no Espírito, vive no Espírito, é controlado pelo Espírito, é cheio do Espírito, ele está totalmente controlado pelo Espírito. Louvado seja Deus. Crente cheio do Espírito, que anda no Espírito, você não vai ver ele dividindo a obra de Deus, não vai ver ele matando o outro, não vai ver ele causando tristezas em outro, não tem inveja, não tem porfia, não tem lascívia no seu coração. Ele é dominado pelo Espírito maior que é o de Deus. Se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Querido, as obras da carne e os frutos do Espírito. Clame a Deus pelos frutos do Espírito. Busque os frutos do Espírito. Paz, gozo, longanimidade, caridade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra. Só há uma maneira de vencermos o pecado, vencermos o mundo, vencermos a carne, andarmos no Espírito, cheios do Espírito, movidos pelo Espírito. Só assim vamos chegar ao céu e vamos vencer este mundo tenebroso, alimentando o Espírito. Que o Espírito Santo possa te guiar, querido. E as obras da carne não venham a ter espaço na sua vida. Embora você vive na carne, mas você não pode ceder à carne. Jesus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Ele estava dizendo o seguinte: aquele que ganhar a sua vida com relação aos prazeres dessa vida, aos pecados dessa vida, às baladas desse mundo, vai perder a vida eterna. Mas o que perder a sua vida com relação aos desejos carnais, aos movimentos dessa terra, o que perder a sua vida em relação aos pecados, às obras da carne, vai ganhar a vida eterna. Você não pode viver na carne. Eu não posso me entregar aos desejos da minha carne. Eu sei que tem hora que nós fracassamos, gememos, mas a Bíblia nos recomenda sermos guiados pelo Espírito e não vamos cumprir a concupiscência da carne. Se andarmos em Espírito, não vamos ser vencidos pelos desejos desordenados da carne. As obras da carne é só miséria, podridão, perdição, desgraça, separação de Deus. Até os nomes são feios: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, querido, você não pode fazer essas coisas, cometer essas coisas, porque os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo é Deus. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Então aceite Jesus. Se encha do Espírito Santo. Passe a andar no Espírito, viver no Espírito, falar no Espírito, deitar no Espírito, levantar no Espírito, tomar decisões do Espírito. Se você fizer assim, o céu te espera. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo te fortaleça, te reveste de desejo das coisas de cima, das coisas de Deus, das coisas espirituais. Que o Espírito Santo te leva para mais perto de Deus. Que você venha ter desejo da santidade de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus, da temperança na sua vida, do gozo, da alegria verdadeira.
que o Espírito Santo te encha do fruto do Espírito. Deus te abençoe, amado. Abraço!